Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lendo com a Beth. Nossa leitura hoje será O Livro das Virtudes, da escravidão ao sucesso, de Booker T. Washington. Da escravidão ao sucesso, de Booker T. Washington, é o relato da sua vida que começou em 1856 numa plantação da Virgínia, onde sua mãe era cozinheira, e terminou em 1915 em Tuskegee, no Alabama, onde construíra um dos centros pioneiros mundiais de educação para negros. Um dia, durante o trabalho na mina de carvão, por acaso, entreouvi dois mineiros conversando sobre uma grande escola para pessoas de cor em algum lugar da Virgínia. Foi a primeira vez na vida que ouvi falar de um tipo de escola ou faculdade com maiores pretensões do que a escolinha para pessoas de cor da nossa cidade. Na escuridão da mina, esgueirei-me silenciosamente até chegar o mais perto possível dos dois homens que conversavam. Ouvi um dizer ao outro que a escola não só se destinava aos membros da minha raça, mas que também dava oportunidade aos estudantes pobres mais aplicados de ter seus estudos custeados em parte ou integralmente e, ao mesmo tempo, ensinava algo de comércio e indústria. À medida que prosseguiam descrevendo a escola, ia me parecendo o mais grandioso lugar na terra, e na época nem mesmo o céu me acenava com tantos atrativos quanto o Hampton Normal and Agricultural Institute, na Virgínia, sobre a qual falavam. Resolvi imediatamente ir para aquela escola, embora não tivesse nem ideia de onde ficava, nem a que distância, nem como eu chegaria lá. Só lembro que me senti sempre afogueado com uma única ambição, que era a de ir para Hampton. Esse pensamento me acompanhava noite e dia. Depois de ouvir falar do Instituto Hampton, continuei ainda uns poucos meses a trabalhar na mina de carvão. Um dia ouvi falar de uma vaga na casa do general Lewis Ruffner, proprietário da usina de sal e da mina de carvão. Mrs. Viola Ruffner era uma Yankee de Vermont. Em toda a vizinhança, ela tinha a reputação de ser muito severa com os empregados e especialmente com os rapazes que tentavam servi-la. Poucos tinham ficado com ela mais que 2 ou 3 semanas. Todos partiam com a mesma explicação. Ela era muito severa. Contudo, decidi que preferia tentar a casa de Miss Ruffner do que ficar na mina de carvão, e assim minha mãe se apresentou a ela pedindo a vaga. Fui contratado por $5 por mês. Eu já tinha ouvido tanto sobre a severidade de Miss Ruffner que estava com medo de vê-la e tremi na sua presença. Porém, nem tantas semanas tinham se passado quando comecei a compreendê-la. Logo aprendi que, antes de mais nada, ela queria tudo limpo à volta dela, tudo cumprido, pronta e sistematicamente, e que, permeando tudo, ela queria absoluta franqueza e honestidade, nada desleixado nem desmazelado. Cada porta, cada cerca devia estar sempre bem cuidada. Não me recordo de quanto tempo morei com Mrs. Ruffner antes de ir para Hampton, mas deve ter sido 1 ano e meio. De qualquer modo, repito aqui o que já disse mais de uma vez. As lições que aprendi na casa de Miss Ruffner me foram tão valiosas quanto qualquer instrução que obtive em qualquer lugar depois. Até hoje, não posso ver pedacinhos de papel jogados em volta de uma casa ou na rua que tenho vontade de catar. Se vejo um quintal sujo, me dá vontade de limpar. Uma tábua solta de cerca, fico querendo pregar. Uma casa mal pintada, mal caiada, dá vontade de pintar ou caiar. Não posso ver um botão solto ou uma mancha de gordura na roupa de alguém ou no chão que sinto vontade de avisar.
Do medo inicial de Miss Ruffner, logo aprendi a considerá-la uma das minhas melhores amigas. Quando descobriu que podia confiar em mim, ela o fez implicitamente. Durante 1 ou 2 invernos que passei com ela, deu-me oportunidade de ir à escola 1 hora por dia durante parte dos meses de inverno, mas a maior parte dos meus estudos era feita à noite, às vezes sozinho, às vezes com alguém que eu conseguia contratar para me ensinar. Miss Ruffner sempre me encorajou e foi solidária com todos os meus esforços para conseguir educação. Foi enquanto eu morava com ela que comecei a reunir minha primeira biblioteca. Arranjei um caixote de mercadoria, arranquei um dos lados, prendi umas prateleiras dentro e fui enchendo com qualquer tipo de livro que caísse às mãos, chamando de minha biblioteca. Apesar do meu sucesso na casa de Mrs. Ruffner, não desisti da ideia de ir para o Instituto Hampton. No outono de 1872, decidi fazer um esforço para chegar lá, embora, como já disse, não soubesse nem em que direção ficava Hampton, nem quanto custaria para chegar lá. Acho que ninguém simpatizou completamente com minha ambição de ir para Hampton, exceto minha mãe. Mesmo ela estava cheia de medo que eu estivesse partindo numa louca caçada. De qualquer maneira, só consegui dela um consentimento meio a contragosto para poder partir. A pequena soma de dinheiro que eu tinha ganho fora consumida por meu padrasto e pelo restante da família, exceto um pouquinho de dólares. Assim, tinha muito pouco para comprar roupas e pagar as despesas da viagem. Meu irmão John me ajudou o mais que pôde, mas claro que não foi lá essas coisas, pois trabalhava na mina de carvão, onde não ganhava muito, e a maior parte do que ganhava era destinado às despesas de casa. Talvez o que mais me comoveu e agradou com relação à minha partida para Hampton tenha sido o interesse que muitas das pessoas mais velhas tiveram pelo assunto. Tinham passado os melhores dias das suas vidas na escravidão e dificilmente esperavam viver para ver um membro de sua raça saindo de casa para estudar num colégio interno. Alguns desses mais velhos me deram 5 centavos, outros $0,25 ou um lenço. Finalmente, chegou o grande dia e parti para Hampton. Eu só tinha uma mochila pequena, barata, contendo as poucas peças de roupa que pude arrumar. Nessa época, minha mãe estava com a saúde bem fraca. Provavelmente não a veria de novo e, por isso, nossa separação foi ainda mais triste. Mas ela ficou firme o tempo todo. Naquela época, não havia trens ligando aquela parte do oeste ao leste da Virgínia. Os trens só cobriam um trecho, o restante era feito por diligências. Andando, implorando por caronas em vagões de passageiros e de cargas de um jeito ou de outro, depois de vários dias, cheguei à cidade de Richmond, na Virgínia, a cerca de 80 milhas de Hampton. Quando cheguei, cansado, faminto e sujo, já era tarde da noite. Eu nunca havia estado numa cidade grande, o que contribuiu para a minha desolação. Cheguei a Richmond completamente sem dinheiro, não conhecia uma alma e, estranhando o modo da cidade, nem sabia para onde ir. Tentei me hospedar em vários lugares, mas todos queriam dinheiro, exatamente o que eu não tinha. Na falta de coisa melhor para fazer, fiquei andando pelas ruas. Passei por muitas vitrines de comida, onde se empilhavam frangos fritos e tortas de maçã em meia-lua, arrumados para ficarem o mais tentadores possível. Na hora, senti que poderia prometer tudo o que esperava possuir no futuro, só para pegar uma daquelas coxas de galinha ou uma daquelas tortas. Mas não podia pegar nenhum dos dois, nem coisa alguma para comer. Devo ter andado pelas ruas até depois da meia-noite. Por fim, fiquei tão exausto que não conseguia mais andar. Estava cansado, com fome, estava tudo menos desanimado. Bem no instante em que atingi a exaustão física extrema, cheguei a uma parte da rua onde a calçada de tábuas era consideravelmente elevada. Esperei alguns minutos até ter certeza de que nenhum passante ia me ver. Esgueirei-me para baixo da calçada e passei a noite no chão com a mochila de pano servindo de travesseiro.
Ouvi o tropel de pés por cima da minha cabeça quase a noite inteira. Na manhã seguinte, senti-me descansado, mas estava extremamente faminto. Já havia se passado muito tempo desde minha última refeição substancial. Assim que clareou o suficiente para que eu pudesse reconhecer os arredores, notei que estava perto de um grande navio que parecia estar descarregando lingotes de ferro. Fui logo para o navio e pedi ao capitão para me deixar ajudar a descarregar em troca de dinheiro para a comida. O capitão, um branco, parecendo ter bom coração, consentiu. Trabalhei o tempo necessário para ganhar dinheiro para o café da manhã e, quando me recordo, parece ter sido o melhor café da manhã que já tive. Meu trabalho agradou tanto ao capitão que ele me disse que poderia continuar se desejasse, em troca de uma pequena quantia por dia. Fiquei muito contente com esse trabalho. Continuei trabalhando no navio por muitos dias. Descontando o gasto com a comida, não sobrava do pequeno salário muito para juntar a quantia necessária para seguir até Hampton. Economizando de todas as maneiras possíveis para assegurar minha chegada a Hampton num prazo razoável, continuei a dormir sob a calçada que me abrigou na primeira noite em Richmond. Muitos anos depois, os cidadãos de cor de Richmond, muito gentilmente, me ofereceram uma recepção à qual devem ter comparecido 2.000 pessoas. Essa recepção foi feita não muito distante do ponto onde eu dormia minha primeira noite naquela cidade. E devo confessar que meus pensamentos estavam mais na calçada que me abrigou no início do que na recepção, por mais agradável e cordial que fosse. Quando já tinha economizado o que considerava dinheiro bastante para chegar a Hampton, agradeci ao capitão do navio por sua bondade e parti novamente. Sem maiores transtornos, cheguei a Hampton com um superávit de exatamente 50 centavos de dólar para começar minha educação. Para mim, havia sido uma viagem longa e acidentada, mas à primeira vista do grande prédio da escola de 3 andares de tijolos recompensaram por tudo a que me havia sujeitado para chegar lá. B.L.A.